IPTV dessa semana traz para o estúdio o promotor de justiça Arlan Costa Barbosa, que vai falar sobre o trabalho da promotoria criminal. Olá, seja bem-vindo. Muito obrigado. Promotor, o que faz a promotoria de justiça criminal? Veja bem, nós trabalhamos basicamente com a matéria criminal, ou seja, a polícia faz um inquérito, ocorre um crime, a polícia faz um inquérito e nós denunciamos esse criminoso para o juiz, para o judiciário. Quais são os crimes mais praticados nos dias de hoje? Hoje nós temos principalmente roubo, estupro, crimes de trânsito e porte de arma. Basicamente é o dia a dia da promotoria criminal. O Código Penal brasileiro atualmente ele está sendo eficaz? Na verdade, nós temos bastante dificuldades na estrutura, porque, em primeiro lugar, nós dependemos da polícia, certo? E a polícia precisa ser melhor estruturada. Na verdade, nós precisamos de uma polícia do Ministério Público. Por quê? Porque, em alguns casos, a polícia não consegue efetivamente combater a criminalidade. Eu poderia até trazer à baila alguns exemplos. Por exemplo, nós temos o caso da licitação que ocorreu na prefeitura de João Pessoa, precisamente na Enlur, onde um gari ganhou a licitação. E, lamentavelmente, esse inquérito de 2011, que foi instaurado para investigar esse fato, e até o presente momento não chegou à conclusão, não chegou ao seu término. Então, nós precisamos de uma polícia ligada ao Ministério Público, que nós não temos hoje. Por outro lado, as penas do Código Penal, elas são basicamente, digamos assim, frágeis. Não são penas duras. Nós temos penas que, aparentemente, você pensa que você foi condenado a 20 anos de prisão, mas você vai encontrar que esses 20 anos ele não vai cumprir em regime fechado. Então, a tendência é que ele cumpra um terço da pena e vai para a rua. Então, o senhor acredita que deveria existir penas mais duras? Sim, nós precisamos de penas mais duras, mas não só isso. Nós precisamos também de escolas melhores, porque se o governo investir mais em educação, talvez, quiçá, teremos menos problemas com a criminalidade. O STF leva, em média, de 5 anos para julgar uma ação direta e, às vezes, até demora 20 anos para se tomar uma decisão definitiva. Essa demora acontece também na justiça criminal? O problema nosso é na estrutura. Por quê? Porque todos os processos, sejam cíveis ou sejam criminais, eles terminam no Supremo. Então, você acredita que 11 ministros do Supremo vão ter condições de julgar todos os processos existentes no Brasil? Não. Então, por isso que a justiça demora. Então, você precisa do quê? Você precisa ter uma reforma para que você termine com o recurso extraordinário e com o recurso especial e que os processos terminem nos estados e não em Brasília. Promotor, essa demora não poderia causar assim, um sentimento de impunidade? Com certeza. Talvez seja a maior característica que nós tenhamos hoje, seja a impunidade. A característica do sistema brasileiro, seja a impunidade, que cresce dia a dia. Principalmente aqui em João Pessoa, onde você tem uma guerra entre a Al-Qaeda e os Estados Unidos. E isso aí é muito difícil, a situação muito difícil que nós vivemos aqui hoje em João Pessoa. O senhor poderia citar assim, um pouco mais dessa situação que nós estamos vivendo de impunidade? Assim, pode citar um exemplo que se trata dessa impunidade, assim, um exemplo do que está acontecendo atualmente? Veja, a polícia ela precisa ser melhor estruturada. Vamos dar o exemplo, o caso de Leonardo. O Leonardo era um menor de 17 anos e ele era usado como avião do tráfico. Então, o traficante mandou ele pegar droga aqui de João Pessoa e levar para Sapé. E lá em Sapé ele foi apreendido. Só que existe uma súmula do STJ que diz que o menor para ser apreendido por tráfico tem que ser apreendido 3 vezes. Então a justiça soltou. Pessoalmente eu sou contra essa súmula, mas a justiça soltou. Então o que aconteceu? O traficante que comandava o tráfico diretamente da cadeia, diretamente da penitenciária, ele mandou matar Leonardo. Certo? Só que no processo que tramitava no tribunal do júri, não constava nenhuma informação de que Leonardo tinha sido
efetivamente morto por ordem do traficante dentro da penitenciária. Ou seja, você não tinha uma comunicação entre o delegado de tóxico e o delegado que investiga o homicídio. Então, precisa melhorar essa comunicação. Promotor, a questão da ressocialização, que muito se é discutido, na prática, funciona? Olha, particularmente, em alguns casos, eu acho que funciona. Agora, em outros, eu acho que essa ressocialização não ocorre. Vou dar um exemplo. O caso do tarado do Bessa. Então, esse senhor, ele foi condenado a 26 anos por estupro, certo? E aí, por conta, como as leis nossas são efetivamente boazinhas, ele foi colocado para o semiaberto e passou a apenas ir dormir na cadeia. Então, o que é que esse cidadão fez? Esse cidadão fez outros 5 estupros. Né? Então, há uma necessidade, por isso que nós precisamos de uma lei de execução penal mais forte, mais dura. Nós não precisamos nem a questão do Código Penal, é a questão da lei de execução penal. E o Estado precisa investir mais em educação e em penitenciárias. Isso. Para finalizar, gostaria que o senhor esclarecesse para os telespectadores o que o Ministério Público tem feito e pode fazer para diminuir a criminalidade na Paraíba. Veja bem, o Ministério Público tem trabalhado arduamente para tentar diminuir a criminalidade na Paraíba. Agora, há uma necessidade de que não só o Ministério Público, mas com os outros poderes se unam para combater a criminalidade, principalmente a questão do tráfico de drogas na Paraíba. Promotor, muito obrigada pela entrevista. Obrigado, digo eu. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.